Bom, gente, vamos começar. O doutor Francisco está com problema no áudio, para não atrasar todo mundo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês nesse segundo seminário da Advocacia Pública de Mato Grosso. É uma alegria enorme para a Escola Superior da Advocacia Pública da Promate realizar esse evento, que vai contar com grandes nomes do direito público nacional e do direito regional também. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, apesar dessa escola ser uma instituição de uma pessoa só, eu não conseguiria dar conta de todas essas atribuições sozinha. Então, eu aproveito o ensejo aqui para fazer um agradecimento público ao Dr. Pedro Gomes, que tem sido aí meu braço direito e esquerdo nessa empreitada, e também ao Dr. Leonardo Vieira. Eu gosto de dizer que ele saiu da diretoria da escola, mas a diretoria não saiu dele, e ele continua me ajudando muito na organização dos eventos. Inclusive, eu vou passar a palavra a ele para ele fazer algumas considerações. Pode falar aí, Léo. Você está mudo, é. Agora, Ju. Você... Eu já coloquei várias vezes e está saindo. É porque eu tinha saído para falar com o Chico. Bom, boa noite a todos. É o segundo seminário da Advocacia Pública. Dessa vez, e cada vez mais, com membros e palestrantes mais conceituados e cada vez mais enriquecendo o debate. E, pegando a esteira do que o Ju falou, eu gosto de dizer também que uma das nossas intenções sempre foi, a Ju vem fazendo muito melhor que eu, levar o nome de Mato Grosso e o nome do que se produz em Mato Grosso para fora, né? Para todo mundo. E mostrar para todo mundo que a produção jurídica aqui de Mato Grosso, as discussões jurídicas, elas são realmente importantes, profundas e evoluídas. E acho que o que ela conseguiu com essa montagem de curso hoje, a gente tem advogado, desembargador, procurador, professor, enfim, temos uma infinidade de ramos aí, conversando juntos sobre direito público, e acho que é esse o caminho para que a escola faça o papel de escola, né? Que é que a gente possa debater, conversar, evoluir, discutir. E é isso. A fala minha, na verdade, hoje, fora parabenizar a Ju aí pelo excelente trabalho na montagem desse curso, para anunciar, e acho que o doutor Eduardo Calmon está aí já, deixa eu ver se ele está, né? Oi, Eduardo, tudo bom? Tá, sim. Anunciar aqui, Eduardo, o livro, esse aqui é o primeiro livro que a escola produz, eu vou ler porque fica pequeno aqui na imagem, né? Mas o nome do livro é Temas Essenciais de Direito Público em Mato Grosso. É o primeiro livro aí que a Escola da Advocacia Pública produziu, organizado por mim, coordenado pela doutora Juliana, doutor Matheus Molina e doutor Evandro Ortega, também procuradores do Estado. Um livro que foi produzido com 28 articulistas, uma estagiária da Procuradoria, né, que ganhou, digamos assim, o prêmio, né, de alguns estagiários puderam mandar os seus artigos e ela teve o artigo escolhido. Juiz do trabalho, juiz estadual, defensor público, advogados, e a gente montou um livro que trata dos temas mais debatidos aqui em Mato Grosso. O professor Eduardo Calmon, que vai falar hoje, por exemplo, falou sobre a contratação emergencial da Lei 13.979 de 2020, do combate lá à questão de emergência pública da Covid, seus reflexos para o setor público e privado. O doutor Felipe Florencio, por acaso, que vai conseguir debater ele hoje, Ju, aqui? Vai, né? Vai. Também escreveu sobre os precedentes. Acho que deve ter outros colegas aqui participando. O doutor Daniel Barion, procurador do município, também tem artigo, o Vitor Cortez. Enfim, muitas pessoas participaram desse livro, o livro está produzido, está entregue aqui, eu estou com umas 4 caixas aqui, viu, doutor Eduardo? O seu está aqui comigo, em breve a gente vai fazer um evento de lançamento, efetivamente, e aí a gente pode discutir, conversar sobre esses temas do livro em si, e aproveitar para agradecer a todos que participaram desse livro. Em breve vocês vão conhecer. O livro foi prefaciado pelo Gilmar Mendes, né? E apresentado pelo Rogério Galo, secretário de Fazenda atual, procurador do Estado aqui de Mato Grosso.
É isso, o meu anúncio era esse. A gente também tem um outro livro, que já vai ser o segundo da escola, que a escola, nesse caso, ela, digamos, atua mais como patrocinadora e como alguns membros participaram também. É um livro em homenagem ao professor que dá nome à escola, o Carlão, que era procurador do Estado. Esse livro foi produzido pelo professor Marcelo Teodoro, e já está pronto também, e tem artigos aí, inclusive, de doutrinadores estrangeiros, acho que portugueses, tem um espanhol também. Em breve, a escola vai fazer esse lançamento dos 2 livros. E acho que, assim, a gente já consegue dizer que é uma escola, né, Ju? Tem curso, tem livro, produz material em vídeo, produz material escrito, agora a gente firmou a escola e só vai dar sequência. E é isso. Eu agradeço pela palavra, agradeço por poder anunciar esse livro, pela ajuda que você tem dado e por estar dando continuidade. Continuidade não, por estar evoluindo muito mais o trabalho que a gente iniciou em algum momento. Tá? Bom trabalho a todo mundo. Quarta-feira eu vou conversar com vocês também. Então, até lá. Até quarta-feira e bons trabalhos a todos. Obrigada, Léo. Esses livros são todos frutos do seu trabalho. Você que deu o início de tudo isso e a gente está tentando continuar o seu trabalho aqui. Hoje é um dia muito especial na Procuradoria. Estava falando do Dr. Maffini antes da gente iniciar o curso, que tivemos a posse de 11 novos procuradores nessa tarde, inclusive nosso público está um pouco desfalcado por isso, que a posse atrasou e o pessoal está meio no trânsito ainda. E, inclusive, alguns desses novos procuradores estão como público do nosso evento, que eu acho que eles não conseguiram chegar também, já iam estar comemorando a posse aqui no evento. O Dr. Francisco Lopes, nosso Procurador-Geral do Estado, ele faria uma fala agora, mas como ele não está conseguindo entrar com áudio, eu vou deixar em aberto, e assim que a gente conseguir resolver esse problema com ele, ele faz as considerações dele. O objetivo desse evento hoje é discutir temas de relevância para a advocacia pública, fazer a gente repensar práticas, atualizar conhecimentos, discutir temas no nosso dia a dia. Hoje o nosso evento se inicia com a discussão de uma proposta de lei que vai impactar na atividade dessa procuradoria, com a palestra do Dr. Rafael da Casa Maffini, ele que é um amigo pessoal da minha família, desde os tempos do antigo LFG, mas não foi convidado para este evento em razão disso, já que o seu currículo fala por si próprio, mas eu vou deixar o Dr. Mário Kono dar mais detalhes para vocês sobre isso. Muito obrigada, Maffini, por ter aceitado o nosso convite para abrir este evento, você que foi quase um co-organizador dele, já que não só aceitou palestrar, como nos indicou palestrantes de igual renome para participar do evento. Quem vai debater hoje com o Dr. Maffini será o Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira, a quem eu estendo aqui os meus agradecimentos por ter aceitado o nosso convite de estar presente hoje como debatedor. Dr. Mário Kono é desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mestrando em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tendo sido ainda o pioneiro no Estado na implementação da justiça terapêutica, que consiste em verificar os motivos que levam o autor do fato à prática do delito e, constatando que se tratam de doenças, utilizar o tratamento como pena alternativa, visando o tratamento do acusado e, por conseguinte, evitar a reincidência, aumentando a capacidade de prevenção contra outros possíveis delitos. Eu aviso aqui, por fim, para a gente começar logo ao que interessa, que após a palestra do Dr. Maffini, teremos a palestra do Dr. Eduardo Calmon, cujo debatedor será o Dr. Felipe Florencio. Amanhã não temos evento, nosso evento retorna no dia 21/7, com as palestras do Dr. Lênio Streck e do Dr. Leonardo Vieira. Então, passo agora a palavra ao Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira. Em primeiro lugar, boa noite a todas, a todos. Eu estava ouvindo vocês falarem a respeito do tamanho da escola, mas tenho a certeza que tudo começa pequeno e depois a tendência é crescer. Veja bem que hoje você nos traz a notícia de que 11 novos procuradores tomam posse. Então, serão 11 novos sócios, provavelmente, da escola. E a eles já
quero deixar os meus parabéns e que tenham muito progresso, muito sucesso na nova atividade que irão desenvolver. A exemplo daqueles colegas que já estão aí trabalhando há muito tempo e que poderão auxiliá-los nessa nova caminhada. Bom, me deram a função mais fácil, que é de ser de debatedor. O problema ficou com o Dr. Rafael Maffini, já que ele será o palestrante. Me passaram aqui, doutor Rafael, e já deixaram bem claro que é um mini currículo, provavelmente para que a gente não tome muito tempo para ler todas as folhas do currículo e perca grande parte do tempo precioso que poderá ser, e com certeza será muito bem aproveitado pela exposição. Dr. Rafael, a filha é doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor adjunto de Direito Administrativo na mesma universidade, advogado do escritório Rossi, Maffini, Milman e Grando Advogados. Tenho certeza que fará uma bela exposição e convido a todos que fiquemos atentos. Obrigado. Bom, uma boa noite a todas e a todos aqui presentes. É para mim uma grande satisfação participar desse segundo seminário da Advocacia Pública no Mato Grosso, do Mato Grosso. Faço um especial agradecimento à doutora Juliana pelo convite que me foi aqui endereçado. Realmente, a doutora Juliana, talvez, acho que eu a conheço, pelo menos já ouvi dela falar muito antes dela virar procuradora. Eu me sinto um pouco responsável pela advocacia do doutor Saulo, que, aliás, muito me orgulha por esse motivo. E eu agradeço bastante o convite para poder falar sobre um assunto que a mim é tão importante, tão impactante assim. Também estendo aos demais integrantes da Promate. Para mim, é muito familiar falar num evento de Associação de Procuradores do Estado, até porque eu sou advogado da Associação dos Procuradores do Estado aqui do Rio Grande do Sul, da PERGS, então um pouco das dores das senhoras e dos senhores eu já senti, eu já sofri por algum motivo profissional. Doutor Mário também, desembargador Mário, uma satisfação conhecê-lo aqui pessoalmente, já o conhecia de nome, pelos seus bons préstimos à jurisdição do estado do Mato Grosso, que, aliás, é um estado do qual eu tenho bastante carinho, como todo gaúcho, né? Mato-grossense e gaúcho tem uma certa relação, que é uma relação sempre muito virtuosa. E eu vou tratar com os senhores desse projeto de lei, que é o PL 10887, agora PL 2505 no Senado, de 2021, que trata das alterações da Lei de Improbidade Administrativa. E eu preparei um material, até eu vou compartilhar aqui com os senhores, para ir conduzindo, até porque são tantas as mudanças, tanto se fala sobre esse projeto, que eu prefiro talvez organizar o nosso raciocínio através de uma exposição que seja minimamente racionalizada nesse material que eu vou com os senhores aqui desenvolver. Tá? Bom, o que eu gostaria de comentar com os senhores assim? Aconteceu na LINDB, aconteceu no pacote anticrime, um fenômeno que eu qualifico como uma indevida grenalização jurídica, né? O time dos que apoiam, o time dos que são contra, e isso, para mim, é algo um tanto quanto inadequado para a compreensão de um instituto jurídico. Aliás, outrora isso aconteceu também na reforma trabalhista, o judiciário trabalhista também teve uma cisão importante sobre aqueles que apoiavam, aqueles que rejeitavam e tudo mais. Então, a minha proposta aqui, senhores, é uma proposta de tratarmos a partir de uma perspectiva técnico-científica, né? Ou seja, eu não vou aqui aderir a críticas ou a elogios que são endereçados extrajuridicamente a esse projeto. A minha percepção aqui, uma tentativa de análise, de compreensão técnico-jurídica, embora, né, eu tenha de fazer essa, aspas, confissão ideológica, a que me refiro no trabalho, aqui no PowerPoint. Por quê? O que eu chamo de confissão ideológica?
Isso, aliás, eu li num livro do professor Marcelo Justin Filho há um tempo atrás, quando ele escrevia sobre agências reguladoras. O que ele diz? Quando alguém fala em público, quando alguém escreve para outros lerem, é necessário que esse alguém que fala ou que escreve confesse a sua posição, esclareça a sua posição. Por quê? Aí as pessoas que ouvem ou leem os textos e as falas referidas poderão fazer a sua devida filtragem, vamos dizer assim. E eu digo isso porque, embora já formado há quase 25 anos, eu até hoje não descobri direito o que eu sou da vida, se eu sou um professor que advoga ou um advogado que dá aula, mas eu tenho essas duas profissões, e isso é inevitável que, por vezes, eu leve as impressões, os conceitos, os preconceitos de uma delas para análise da outra. Então, eu confesso que eu sou advogado, confesso que eu sou um advogado privado que defende muita gente em ações de improbidade, milito muito no tema, mas tentarei fazer essa análise o mais neutra, o mais técnico-científica possível. Se eu não conseguir fazê-lo, os senhores e as senhoras poderão, evidentemente, tecer as filtragens necessárias aos meus eventuais exageros. O tema da improbidade é um tema essencial, nuclear ao nosso país. O nosso país ele tem problemas culturais que geram esse problema da corrupção, um problema mais amplo da corrupção, e embora seja evidentemente subnotificado, estima-se que entre 1,5 e 2,5 da riqueza do país, ou seja, aproximadamente 1,5 a 2,5 do PIB nacional seja perdido pelas mãos da corrupção. Então, imaginemos a importância, eu fico pensando assim, senhoras e senhores, quantos hospitais, quanta vacina, quanta estrada, quanta escola poderia se fazer com esses 1,5 a 2,5 do PIB brasileiro, se nós conseguíssemos efetivamente combater a corrupção. O que, aliás, é muito difícil, porque ela não é senão fruto cultural da nossa sociedade, Então, eu diria assim, nós temos que primeiro ter os cuidados culturais, sociais necessários, para depois, obviamente, buscar esse tipo de combate. E aí eu digo que nesse ambiente do combate à corrupção surgiram, vamos chamar assim, suposições de exageros na aplicação da lei de improbidade administrativa. Eu costumo dizer, colegas, assim, que o Ministério Público, que é um dos legitimados ativos, se esse projeto passar, senhores e senhoras procuradoras e procuradores, será o único legitimado ativo, isso depois eu vou destacar, mas o Ministério Público ele teve a sua fase de maior afirmação institucional logo depois de 88, mais ou menos contemporaneamente à lei de improbidade. Então, assim, talvez tenha havido, sim, exageros, mas eu digo talvez, eu uso ali no texto supostos, porque não há um índice que se possa referir sobre a efetividade, sobre os exageros, sobre os desmandos e assim por diante. De qualquer modo, a origem desse projeto de lei que nós estamos analisando aqui teria sido esses supostos exageros na aplicação da lei. Todavia, há uma estimativa de que entre 35% e 45% das ações de improbidade são julgadas procedentes, ou seja, de 35% a 45% tem o seu juízo de procedência. O que, aliás, talvez desloque a acusação de exagero não para quem julga, né? Se é que há exagero, e eu não estou sequer afirmando isso, quando eu percebo que em torno de 1/3, talvez um pouquinho mais do que 1/3, de ações de improbidade redundam em condenações, talvez há de se deslocar o exagero suposto para quem propõe a demanda, e não propriamente para quem julga. De qualquer sorte, senhores, eu não estou aqui aderindo à ideia de que há exageros. Eu só estou dizendo que o surgimento desse projeto de lei teria decorrido de tais exageros. Bom, quais são os propósitos? E aqui eu sou um cara otimista. Eu prefiro pensar que é racionalização do sistema e não aquilo que vem a ser a flexibilização intencional visando a impunidade. Então, assim, eu prefiro pensar que seja, repito, uma ideia de racionalização sistêmica, talvez mais por vontade do que propriamente por análise
do texto. E a opção metodológica aqui, colegas, eu acho que é bastante perceptível, né? Por quê? Se os senhores pegarem o que aconteceu, por exemplo, na Lei 12.016 de 2009, Lei do Mandado de Segurança, o que foi feito na Lei do Mandado de Segurança? Se pegou a Lei 1533, que era lá de 51, se fez uma espécie de análise ou fiscalização ou averiguação da jurisprudência de 51 em diante e se compilou a série de precedentes que havia sobre a matéria, formatando essa série de precedentes jurisprudenciais num novo diploma legal. Não é definitivamente o que está acontecendo nesse projeto de lei. E eu explico por quê. Tá? Eu explico por quê. Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui é um fenômeno que doutrinariamente vem se chamando de reação legislativa ou superação legislativa ou ativismo congressual. Explico, senhores, só para lembrar. Isso é aquele fenômeno de quando o legislador cria normas no sentido contrário ao da jurisprudência. Cria normas no sentido contrário ao da jurisprudência. Então, existem vários aspectos do projeto de lei que são uma reação legislativa ao julgador, aos julgadores, aos tribunais que, de alguma sorte, consolidaram a jurisprudência sobre a matéria. Então, assim, como eu lhes disse, senhores, eu espero que seja uma racionalização sistêmica e não uma intencional flexibilização que vise a impunidade, mas eu tenho de dizer que há uma tendência de percepção de que houve uma reação legislativa à jurisprudência sobre a matéria da improbidade. Bom, o que eu vou tratar aqui e o que eu não vou tratar? Né? Então, quando eu oriento lá meus doutorandos, meus mestrandos na URGS, eu sempre digo, a introdução é a parte mais importante da dissertação, da tese, porque é a hora em que o cara se protege contra examinadores atentos. É a hora em que o sujeito diz o que não será tratado. Então, eu vou tratar das propostas, das principais alterações propostas no tocante a disposições gerais, tipos de improbidade, penas e prescrição. Tá? Esses são os 4 itens sobre os quais eu gostaria de tecer as minhas considerações. E, desembargador Mário, se eu estiver me aproximando do meu tempo aqui, o senhor puxa as minhas orelhas bem à vontade. Fique bem à vontade para me puxar as orelhas. Bom, o que eu não tratarei? Dos aspectos processuais. Tá? E, senhores, são muito importantes. São muito importantes. Só por uma questão de limitação de tempo, eu optei por tratar mais do direito material que vem a ser relacionado com esse PL 10.887. Mas, por exemplo, os senhores procuradores do Estado perderão, né, se aprovada como está a redação do projeto, a legitimação ativa para a propositura da ação de improbidade. Aquela ideia de que ela pode ser proposta hoje ou pelo MP ou pela pessoa jurídica interessada, acaba. Só o MP. Tá? Outra coisa, senhores, fixação de honorários sucumbenciais em sede de ação de improbidade. Já imaginaram isso? No caso de improcedência. Tem uma série de coisas que envolvem os aspectos processuais. Talvez, doutora Juliana, já provocando aqui, talvez do terceiro encontro, né, da advocacia pública merecerão atenção. Mas, no dia de hoje, eu me apego mais às questões de direito material. E, ao fazê-lo, tá, o que eu tenho aqui? Primeiro, aquele artigo 1º da redação, senhores, eu vou usar o tempo verbal no presente como esse projeto já tivesse aprovado, só para organizar o raciocínio, tá? Então, assim, para eu não ficar usando mudará, será, eu vou usar o tempo verbal como se ele já tivesse aprovado. Aliás, eu estou tratando do projeto, então eu trato do tempo verbal no presente aqui. Cria ele um sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa. Tira o foco, o artigo 1º, de quem é a pessoa jurídica protegida, substituindo o artigo 1º, caput por uma regra que diz: fica criado um sistema de responsabilização, sujeito aos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, diz o artigo 1º, caput e parágrafo 4º da lei. Detalhe, colegas, eu faço parte de vários estudos sobre o direito administrativo sancionador, não é hora de divagar aqui, mas eu só quero dizer, colegas, que o Brasil adota uma técnica sobre o direito sancionatório que não é sequer a majoritária em solo europeu. É a técnica espanhola, vamos dizer assim, mas não é a técnica que tem em Portugal, não é a técnica que tem na Alemanha, por exemplo. Então, só para dizer que o direito sancionador não é uma coisa só, como as pessoas de vez em quando
sugerem, cogitam, não, ela tem mais de uma percepção. Mas, de qualquer forma, senhores, essa, vamos dizer assim, é uma novidade. A outra novidade, que para mim é central, nuclear, e com parcimônia eu acredito que seja bem-vinda, é a superação daquela ideia de improbidade culposa, a que se referia, ao que se refere ainda hoje, o artigo 10º. Por quê? Porque há a necessidade não mais só de dolo genérico, como é a jurisprudência do STJ, por exemplo, mas passa a ser condição do elemento subjetivo da tipificação da improbidade, o dolo específico. Isso está na confluência dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 8º do artigo 1º, ou seja, passa a ser uma condição de tipificação do ato da improbidade o dolo, e o dolo específico, não o dolo genérico. Isso é uma grande novidade. O parágrafo 8º, até eu acho que é muito bem-vindo, que é aquele que veda o chamado crime de hermenêutica, né? Abra um parênteses aqui. Crime de hermenêutica é uma expressão que Rui Barbosa utilizou no final do século XIX, no único processo que ele advogou no Rio Grande do Sul, quando o Alcides de Mendonça Lima, vô daquele conhecido processualista do século passado, foi contra uma interpretação dada pelo governo central da época e foi processado por ter se contraposto a uma interpretação que era a interpretação do governador na época. E o Rui Barbosa veio aqui para o Sul e defendeu esse juiz, lá de Rio Grande, da cidade de Rio Grande, sob o argumento de que ele não poderia ser condenado por um crime de hermenêutica. Isso, o parágrafo 8º acaba deixando bem claro, senhores, do artigo 1º, que é vedado qualificar como improbidade aquele tipo de divergência interpretativa baseada em jurisprudência, ainda que ela não seja a pacífica ou a que seja pacificada no futuro. Então, aqui é uma importante mudança que já está nesse aspecto que eu chamo de disposição geral. Tá? Demais disso, tá? Observemos o seguinte: quem são os destinatários? Continua sendo administração direta, indireta. Isso está escrito, senhores, também de forma muito clara nos parágrafos 5º, 6º e 7º da lei. Mas nós temos uma novidade muito importante aqui. Tem aquele ditado, né? O diabo está nos detalhes, né? Olhem só qual é a novidade muito importante aqui. Na sistemática atual, se a participação do poder público se o poder público participou, né, tenha concorrido ou concorra com participação superior a 50% numa entidade, a aplicação da lei da improbidade hoje é integral. As sanções de natureza patrimonial são aplicadas integralmente. Então, vamos lá. Imaginemos uma empresa da qual o poder público seja sócio em 60%. O prejuízo é de 1 milhão. Bom, as sanções patrimoniais são aplicadas com base no 1 milhão, ainda que a participação do poder público seja de 60%. Já aquelas empresas para cuja criação, o custeio, o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50%, aí a aplicação das sanções patrimoniais, hoje, com o texto que tem hoje, é proporcional. Então, vamos lá. Se eu tenho um prejuízo de 5 milhões de reais de uma empresa cuja participação do poder público é de 20%, as sanções patrimoniais serão só aplicadas até o limite de 1 milhão de reais. Os outros 80% é a empresa que se vale do direito privado para recuperar. Tá? Mas, por meio da ação de improbidade, será proporcional a aplicação das sanções patrimoniais à participação do poder público, desde que a participação do poder público seja menor do que 50%. Se for maior que 50%, aplicação integral da lei. Senhores, passa a ser tudo proporcional. Então, uma mudança do artigo 1º, parágrafo 7º, se for aprovado como está o projeto, passará a ser sempre proporcional. E isso é uma mudança bastante importante na prática. Também temos uma redefinição dos sujeitos ativos, senhores. Nós também temos os sujeitos ativos próprios, agentes públicos, com a indicação expressa de agentes políticos, que era aquela dúvida que surgiu lá na época da reclamação 2138, reclamação 2186, aquela discussão que teve na ADI 2797, do Foro por Prerrogativa de Função. Agora a lei claramente inclui
agentes políticos no rol de sujeitos ativos próprios para o ato de improbidade. Mas expande o conceito de particular com aquelas empresas, com aqueles particulares que têm algum tipo de contrato com interesses convergentes com o poder público. Então, olha só, hoje, né, sem aprovação desse projeto, uma empresa que tem uma entidade que tem um convênio, um termo de referência, um termo de cooperação, hoje é considerado terceiro. Pela lei, vira sujeito ativo próprio do ato de improbidade, vira agente público. Isso é uma novidade. Mas temos uma outra novidade em relação a terceiros. Olhem só, senhores, isso aqui é uma novidade muito importante. Hoje, o terceiro será responsabilizado nos termos da lei de improbidade, no que couber, se ele induzir, concorrer ou se beneficiar do ato de improbidade. Tá? Como passará a ser, se aprovado como está o projeto? Se ele induzir ou concorrer dolosamente, isso vai na linha do dolo como elemento subjetivo essencial da tipificação, mas subtraíram do texto a figura do terceiro beneficiado. Então, aquela ideia de que o terceiro que se beneficia do ato de improbidade, a rigor, ele não seria mais sujeito ativo impróprio do ato de improbidade. Bom, o que mais que nós temos? A responsabilização dos sócios, cotistas, diretores, empregados, enfim, das empresas, a lei passa a dispor de forma textual, no artigo 3º, em parágrafo 1º, que só se comprovada a sua efetiva participação. E mais, mas e se eu não tenho a participação comprovada do diretor, do cotista, do colaborador? Senhores, aqui nós temos uma situação que é bem importante também. A lei, ela diz o seguinte, que o projeto diz, a lei de improbidade não é aplicável em face de pessoas jurídicas, caso o ato seja sancionado como ato de corrupção previsto na lei anticorrupção, vedada a situação de bis in idem. Ou seja, colegas, se a lei anticorrupção diz, esta lei que responsabiliza objetivamente pessoas jurídicas, esta lei que responsabiliza objetivamente pessoas jurídicas, se aplica paralelamente à lei da improbidade, agora a lei da improbidade, se aprovado o PL como está, dirá, não se aplica a pessoas jurídicas, caso essa pessoa jurídica seja sancionada com base no ato de corrupção. Eu já estou, colegas, antevendo uma discussão sobre se aqui precisa, para a inaplicabilidade da lei, estar a empresa sancionada definitivamente, estar com o processo de sancionamento em curso, ou então, pelo menos, ser em tese sancionável. Né? Aquele mesmo debate, colegas, por exemplo, que tem sobre a prescrição de servidor público em relação à lei penal, né? se a infração disciplinar também caracteriza crime. Aquele debate certamente surgirá aqui nessa interação entre as duas leis que compõem o sistema não penal de combate à corrupção, que é a lei de improbidade e a lei anticorrupção. Bom, colegas, responsabilidade do sucessor ou herdeiro. Eu tenho um cliente aqui que está rezando para ser aprovado esse troço aqui. Responsabilidade do sucessor ou herdeiro limitado à herança. A única coisa que se melhora no caput do artigo 8º, senhores, é que na lei, como está hoje, diz, responderá na aplicação dessa lei. E aí passa a ser, responderá, o artigo 8º passa a dispor, o sucessor responderá apenas na obrigação de reparar. É claro que eu não posso cogitar de a suspensão de direitos políticos ser transferida a herdeiros, por exemplo. Então, a lei fica clara de que a responsabilidade que é objeto de sucessão é aquela no limite da herança e no tocante à obrigação de reparar. Mas não é essa a novidade principal. A novidade principal é o artigo 8º-A. O que diz? Que naqueles casos de sucessão por alteração contratual, transformação, incorporação, fusão, cisão societária, somente se sucede a reparação integral até o limite do patrimônio, sem aplicação das demais sanções, salvo se comprovada a fraude. Então, o que acontece, colegas? Por isso que eu estou dizendo que eu tenho um cliente aqui que está rezando para ser aprovado esse troço.
Se eu hoje sou sócio de uma empresa e essa empresa vem a ser condenada por improbidade, vai junto para o CNPJ dela não só a obrigação de reparar, como a proibição de contratar, se essa pena for aplicável. Se aprovado o projeto como está, não comprovada a fraude, o uso da pessoa jurídica que adquire como fraudadora do sistema, o que vai acontecer, senhores? Vai acontecer que só o direito de reparar vai ser objeto da sucessão empresarial. As outras penas, por exemplo, a proibição de contratar, não. E isso, colegas, tem uma grande diferença prática também. Bom, com isso, eu encerro o destaque daquelas que são as principais novidades em matéria de disposições gerais. E passo, talvez, para um aspecto central da lei de improbidade, que são os tipos de atos de improbidade. Senhores, abro um parênteses aqui. Se eu vou ler o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele diz o ato de improbidade importará a consequência X, a consequência Y, a consequência Z, nos termos e gradação previstas em lei. Então, o que a lei passa a dizer, o que a lei passa a significar, é justamente um instrumento que vai concretizar a previsão constitucional, estabelecendo quais são as hipóteses e quais são as sanções. Bom, aqui, colegas, nós temos, talvez, as principais mudanças. Primeiro, os conceitos de atos de improbidade, que importa enriquecimento ilícito, artigo 9º, lesão ao erário, artigo 10º, e violação aos princípios da administração pública, inciso 11, esse teve para ser subtraído da lei, tá? Mas foi reincorporado no PL, que foi aprovado na Câmara de Deputados. Estes 3 tipos de improbidade, agora, literal, gramaticalmente, só podem restar caracterizados se comprovado o dolo, nos termos da definição de dolo específico a que se refere o artigo 1º. Então, aquela discussão sobre a improbidade culposa do artigo 10º acabou. Agora, todos os 3 casos, são 3 ou são 4? Não, são 3, voltam a ser 3. Depois eu vou mostrar, foi revogada aquela bobagem do artigo 10º-A da Lei 8429, com a redação dada pela Lei Complementar 157. Então, todos os 3 tipos de improbidade, artigo 9º, artigo 10º, artigo 11, passam a exigir como elemento subjetivo o dolo. Mas, colegas, olhem só que coisa importante. As enumerações do artigo 9º e 10º continuam sendo exemplificativas. A lei continuará a dizer lá no artigo 9º, em especial, constitui ato de improbidade aquele enriquecimento ilícito, em especial. Na verdade, o que a lei diz é notadamente. O mesmo acontece no artigo 10º. O mesmo acontece no artigo 10º. Então, assim, com isso, eu vou dizer para os senhores o que eu digo em aula na faculdade. Não vamos ficar gastando fosfato em analisar os incisos do artigo 9º, os incisos do artigo 10º, embora seja interessante conhecê-los, porque eles são uma enumeração exemplificativa. Agora, alerta máximo, os casos do artigo 11 passam a ser agora arrolados numa enumeração taxativa. São só aqueles. E 2 deles, o inciso 1º, que é, vamos chamar assim, a prevaricação, e o inciso 2º, que é o desvio de finalidade, passam a ser subtraídos do texto. Então, olhem a importância que é isso. A enumeração continua sendo exemplificativa no artigo 9º e no artigo 10º, mas passa a ser taxativa no artigo 11, colegas, e aí a lei diz muito claramente, caracterizada a improbidade do artigo 11 por uma das seguintes condutas, e aí são só aquelas que nós teremos. O artigo 10A, que era aquela concessão indevida de isenção de ISS, repito, foi revogado, que seria o 4º tipo de improbidade, foi revogado e substituído pelo 10, inciso 22. Bom, quanto à tipificação, colegas, do artigo 10º, a lei diz, é proibido o ressarcimento no caso em que a mera formalidade legal regulamentar for cometida sem qualquer conteúdo de prejuízo patrimonial. Tá? Isso é meio óbvio, porque isso é do conceito de ato de improbidade que importa a lesão ao erário. Mas observem, não caracteriza ato de improbidade administrativa aqueles casos de perda patrimonial decorrente de atividade econômica, salvo se comprovado ato doloso na prática, doloso
praticado com tal finalidade. Desculpa, ali está pratica, mas é praticado com tal finalidade. Por exemplo, colegas, assim, atividades de empresas estatais, se tiverem prejuízo, mas não forem caracterizadas como dolosas, não é por si só suscetível de caracterização da improbidade. Mas as maiores novidades, colegas, estão no artigo 11, que é o mais conhecido, mais debatido de todos eles. Quando diz ali o artigo 11, tá? O que eu tenho a lhes dizer sobre o ato de improbidade que importa a violação aos princípios? Primeiro, necessidade, isso aqui vale para todos os tipos de improbidade. Colegas, olhem, assim, para quem trabalha com isso, olha essa novidade. Para ser caracterizado o artigo 11, e aqui também vale para o 9º e para o 10º, é necessária a demonstração de que o comportamento do agente visava a obtenção de proveito ou benefício indevido para ele ou para outra pessoa ou entidade. Então, assim, além do dolo específico, passa a ser condição para a caracterização da improbidade essa necessidade de demonstração de que o ato visava a obtenção de benefício ou proveito para ele ou para outra entidade. E isso, o artigo 11, para o segundo, subrepticiamente, passa para os demais tipos. Assim, limitar isso ao artigo 11, que é a violação aos princípios, até vai lá. Mas estabelecer isso em relação aos outros tipos é limitar, sobremodo, a caracterização dos atos de improbidade. Mais do que isso, tem que ser comprovado com a indicação expressa das regras legais, constitucionais ou infralegais violadas a ilegalidade. Então, assim, se a gente sempre ouviu falar que nem todo ato ilegal é uma improbidade, agora, para ser uma improbidade, tem que provar a ilegalidade. Eu tenho um pouco de receio que, mal interpretado esse artigo 11, parágrafo 3º, signifique voltarmos à condição científica pré-88, em que a moralidade era só moralidade infralegal, sublegal, subalterna ao comportamento legal. Eu tenho um pouco de receio que isso aqui seja um menoscabo ao princípio da moralidade. Mas, de qualquer modo, colegas, é o que está no projeto. Tá? Bom, o que mais que eu coloco aqui no projeto? Proibição de usar o artigo 11 para controlar políticas públicas, necessidade de comprovação de lesividade relevante, e não caracteriza, olha só, atos de improbidade administrativa, mera nomeação e indicação política por parte de detentor de mandato eletivo. Colega, isso aqui é uma coisa que meio por encomenda, assim, não é improbidade alguém nomear alguém, a menos que haja dolo. Isso aqui é um grau de detalhamento bastante, na minha opinião, inadequado. Bom, o que mais eu gostaria de trazer aos senhores aqui? Agora, item 3, né, da minha conversa preparada para os senhores aqui, item 3, as penas. Né? As penas. E aqui eu também tenho muitas novidades. Primeiro, eleva-se, isso é inegável, eleva-se a quantidade de suspensão, de tempo, né, de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar. Então, o ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito é de até 14 anos, né, a suspensão de direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público. O ato de improbidade que importa lesão ao erário é de até 12 anos. O ato de improbidade que importa violação aos princípios do artigo 11 é até 4 anos. Então, assim, se nós formos observar, aumentaram todos os prazos. Tá? Então, alguém, né, talvez alguém use isso como discurso, viram como a gente está tornando a lei de improbidade mais rigorosa, porque os prazos, né, são maiores? Tá, mas vamos lá. Vamos ler toda ela e não só uma parte dela. Quanto à multa civil, a multa civil, colegas, seria alterada significativamente. Primeiro, aqueles multiplicadores que tem hoje, até 3 vezes o valor do enriquecimento, no caso do artigo 9º, até 2 vezes, no caso da lesão ao erário, até 100 vezes a remuneração, né, do servidor. Bom, o que eu gostaria de salientar a vocês? Primeiro, passa a ter uma regra de multa simples, que é só o valor do prejuízo, só o valor do enriquecimento ilícito,
mas passa a ter uma multa, que eu vou chamar de qualificada, que é só aplicável naqueles casos em que o juiz motivadamente diz que o valor das multas simples seria insuficiente para combater, para a reprovação e a prevenção do ato de improbidade. Então, passa a ser o valor de uma vez só, e aí a multa qualificada deve ser aplicada motivadamente nessas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 12. Mas, olha só, naqueles casos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados, aí é a única pena aplicável. Se o juiz entender, olha, é menor ofensa ao bem jurídico tutelado aqui, o que se pretende tutelar, é só a multa aplicável. Isso está no artigo 12, parágrafo 5º do projeto. Tá? Bom, senhores, outra novidade muito impactante. A supressão das penas de suspensão de direitos políticos e perda da função pública no ato de improbidade do artigo 11. Então, no ato da improbidade que viola os princípios da administração pública, as únicas punições aplicáveis são multa civil de até 24 vezes a remuneração do agente público, não mais 100 vezes, como é hoje, e proibição de contratar por até 4 anos. A suspensão de direitos políticos e a perda da função pública deixa de ser aplicável nos casos de atos de improbidade do artigo 11. E só são aplicáveis aos casos de atos de improbidade do artigo 10º e do artigo 9º da lei. Então, moral da história, se alguém for condenado por ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, esse alguém não perderá o cargo. Esse alguém não terá os seus direitos políticos suspensos. Alguém só perderá o cargo, só terá os seus direitos políticos suspensos por prática de improbidade, se eventualmente houver a condenação ou por ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito ou por ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. E mais, lembra que eu lhes falei de uma reação congressual, uma reação legislativa? O STJ, em fevereiro do ano passado, senhores, decidiu que o cara que for condenado à perda da função pública perderá a função pública que estiver ocupando quando do trânsito em julgado da sentença, e não a função pública originária. Tá? O que passa a ser a regra? Tá? O que passa a ser a regra é, nos casos normais de perda da função pública, ele só poderá perder a função pública que ele ocupava quando praticou o ato de improbidade. Então, se quando eu pratiquei o ato de improbidade, eu era auditor do tributo municipal do município X, agora eu sou procurador do Estado, diz a nova lei, eu vou perder o cargo de auditor do município X. Não, mas eu não sou mais ocupante. Aí resta prejudicada a aplicação da pena. Tá? Só é excepcionalmente aplicável a perda da função pública contemporânea à condenação nos casos do artigo 9º, e ainda assim excepcionalmente estendida pelo julgador. Então, o desembargador Mário, quando pega um processo, nasceu. Pô, se o cara foi condenado à improbidade administrativa do artigo 10º, ele só vai poder perder a função pública que originariamente ocupava. E se ele não ocupar mais, o desembargador vai ter que dizer, deixo de aplicar a pena de perda da função pública porque ele não ocupa mais a função pública X. Então, aqui, senhores, é um daqueles casos, vamos dizer assim, muito claramente caracterizadores do que eu chamei de reação congressual. O Congresso está reagindo à jurisprudência do STJ a respeito dessa matéria. Se está fazendo bem ou mal, o tempo dirá, mas eu acho que está fazendo mal. Tá? E eu estou dizendo por quê? Porque a lógica da perda da função pública em matéria de improbidade é justamente depurar a administração pública de pessoas que macularam com um comportamento ímprobo, um comportamento imoral. Aí o que acontece? Eu era vereador do município X lá, quando eu pratiquei o ato de improbidade. Agora eu sou senador, agora eu sou deputado federal. Aí vai deixar de aplicar a perda da função pública porque eu não ocupo mais a função de vereador? Qual é o efeito pedagógico que a lei vai passar a ter nesse caso? Vai se incentivar que eu troque de cargo, né? Já imaginaram?
eu sou procurador do Estado, sou procurador do Estado, né? Pratiquei o ato de improbidade lá, aceitei um suborno de uma empresa tal lá, tá, então para descobrir, me exonero, uma pena a menos a perda da função pública, e isso vai viabilizar, por exemplo, que eu, por exemplo, galgue outros cargos, outras funções. Claro, eu estou falando isso, obviamente, se não tiver a suspensão de direitos políticos. Na responsabilização de pessoas jurídicas, a lei é toda cuidadosa com a sua preservação. Então, o artigo 12, parágrafo 3º, diz, olha, no caso de responsabilização de pessoa jurídica, tem que levar em conta os efeitos econômicos, os efeitos sociais da sanção, visando, né, esse cuidado todo, a manutenção da sua atividade. Né? Então, assim, colegas, eu também já tenho casos aqui no escritório, na verdade, lá no escritório, eu tenho casos de pessoas jurídicas que só trabalham com o poder público, que a proibição de contratar com o poder público importou a extinção da empresa. Então, assim, tem empresas que são vocacionadas a participar de processo licitatório, que a proibição de contratar praticamente é a pena de morte da empresa. Bom, a proibição de contratar, olha só, também uma outra novidade que eu qualificaria como reação legislativa. A regra geral passa a ser de que a proibição de contratar só atinja o ente público lesado. Então, pratiquei um ato de improbidade contra o Estado do Mato Grosso, a regra é que eu só possa ser condenado à proibição de contratar com o Estado do Mato Grosso. Se eu, eventualmente, pratiquei um ato de improbidade, sei lá, contra o município de Cuiabá, a regra é que eu só fique condenado à proibição de contratar pelo município de Cuiabá. E só excepcionalmente, diz o parágrafo 4º do artigo 12 do PL, só excepcionalmente é que poderá extrapolar os limites do ente público lesado nos casos, assim, de caráter excepcional e devidamente justificado. Ou seja, passa a ser ônus argumentativo do juiz a indicação das razões pelas quais ele vai projetar a proibição de contratar para além do ente público lesado. E, além disso, vai para o Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas também. Isso a que se refere à lei anticorrupção, não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, problema nisso. Bom, colegas, quando eu falei aos senhores que o direito brasileiro tem um problema relacionado com o direito administrativo sancionador, o principal problema que vislumbro é que, no Brasil, nós não equacionamos adequadamente, do ponto de vista científico, aquilo que vem a ser o chamado poder unitário, o poder sancionador unitário do Estado. É por isso que, no Brasil, a proibição de bis in idem é tratada diferente do que é, por exemplo, em outros países, né? Alguns dos quais do continente europeu, em que, nesses outros países, um só fato, uma só pena, um só fato, uma só sanção. Né? Eu digo isso por quê? Porque no Brasil, o mesmo fato não caracterizará bis in idem se houver deste fato a responsabilização de naturezas diferentes. É isso que faz com que um mesmo fato enseje, esse mesmo fato enseje a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa, a responsabilidade por improbidade, a responsabilidade fiscal e assim por diante. A responsabilidade eleitoral, eventualmente, e assim por diante. Bom, é por isso que, como não há condição de se condenar alguém a ressarcir o mesmo prejuízo duas vezes, né, como não há condição de condenar a pessoa a ressarcir o mesmo prejuízo duas vezes, é que diz a lei, e isso eu acho que é uma racionalização, que a condenação para o ressarcimento vai deduzir o ressarcimento que já foi obtido nas outras instâncias. Então, se parte do prejuízo já adveio da responsabilidade administrativa em estrito senso, se parte do prejuízo já adveio das responsabilidades decorrentes do processo penal, bom, aí será deduzida a indenização devida pelo condenado. Tem uma coisinha que está no artigo 21, parágrafo 5º,
que eu confesso aos senhores que eu não consegui entender ainda, que diz ali, o artigo 21, parágrafo 5º, que haverá a compensação com sanções aplicadas nas outras esferas. Né? O que isso quer dizer, o tempo nos dirá. Né? Mas diz aqui o parágrafo 5º, as sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos dessa lei. Assim, o que é essa compensação? Assim, o que eu defendo em aula desde que eu comecei a dar aula sobre improbidade? Não se trata de proibição de aplicação, mas é uma questão de execução da pena. O cara não tem como eu repito, o cara não tem como ser condenado a ressarcir 2 vezes um só prejuízo. Mas isso fica na instância do cumprimento da pena. Né? Se o cara já perdeu a função pública, na hora de cumprir a pena de perda da função pública, deixará ela de ser aplicada porque ele já perdeu. Mas mais, né, essa compensação é algo digno de atenção no futuro. Outra novidade impactante, colegas, é que, e essa para mim é bastante impactante, todas as sanções só são executadas após o trânsito em julgado. Hoje, o que a lei diz é diferente. Hoje, a lei diz que a suspensão de direitos políticos e a perda da função pública dependem do trânsito em julgado. Passará a ser, todas as penas dependem do trânsito em julgado. Esse é um problema especialmente grave, não sei se alguém dos senhores já trabalhou nisso, na discussão sobre a proibição de contratar, que muitos entendem que é suscetível de execução provisória. Né? Então, o cara está proibido de contratar, mas ainda pende de recurso. Agora, não. Essa dúvida é eliminada. Bom, olha só. Na suspensão dos direitos políticos, isso aqui é bem prova de que quem fez o PL são políticos, né, políticos de carreira, está dito ali, ó, na suspensão de direitos políticos, será computado retroativamente o tempo transcorrido entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado. Alguém sabe dizer por que isso? Simples. Porque em matéria eleitoral, a Lei Complementar 135 deu nova redação à Lei Complementar das inelegibilidades, dizendo que da condenação por órgão colegiado para frente, o cara já é inelegível. Então, na prática, ele já está com seus direitos políticos sem condição de exercício. Então, se houver a condenação transitada em julgado, demorou 5 anos para transitar em julgado, até a decisão transitada, a decisão colegiada, desde a decisão colegiada até o trânsito em julgado, demorou 5 anos, esses 5 anos serão subtraídos da condenação, porque, nesse caso, ele, entre aspas, já teve o prejuízo de não poder se eleger. Tá? Bom, assustam-me muito o que significa o artigo 21, parágrafo 3º e 21, parágrafo 4º do projeto. 21, parágrafo 3º. Sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa de autoria. Isso está ok. Isso está do jogo. Se um juízo do juízo criminal, do juízo civil, disse não houve o fato, ou houve o fato, mas não foi o fulano, bom, isso é do jogo. Isso é do sistema do direito brasileiro. Agora, olhem o que diz o artigo 21, parágrafo 4º, que é quase uma contraposição ao 21, parágrafo 3º. Absolvição criminal que discuta os mesmos fatos confirmada por decisão colegiada, não precisa nem transitar em julgado, impede o trâmite da ação de improbidade. Então, vamos lá. Absolvição criminal que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de improbidade. Vírgula, aspas. Havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstas no artigo 386 do CPP. Vou ler de novo. Havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no 386 do CPP. Vamos tentar montar na nossa cabeça. Né? O direito é uma ciência deôntica. A gente tem que pensar no... Né, quando matar alguém, a gente pensa em alguém matando alguém. A gente sempre tem que montar a hipótese. Né? Vamos pensar o seguinte. Aí eu sou réu numa ação de improbidade e dos mesmos fatos eu sou réu numa ação penal.
Se na ação penal eu for absolvido por decisão colegiada, por exemplo, por insuficiência de provas, pergunto, insuficiência de provas não é uma das hipóteses referidas no 386 do CPP? Com isso, está inibida a tramitação da minha ação de improbidade. Já imaginaram o que significa isso? Na volta do dia, que nem dizia o meu falecido avô, já imaginaram o que significa isso na prática? Buenas. Fala um pouquinho da prescrição. Também vai mudar bastante a prescrição. Lembra aquele negócio que hoje como é que é? Ah, depende, se o cara é servidor ocupante de cargo efetivo, o prazo que o estatuto dispuser. Lembra aquele negócio, daquela regra? Se o cara é ocupante de mandato eletivo ou de cargo de comissão, 5 anos do término do vínculo. Lembram disso? Tá. Vamos lá. Passa a ser como? 8 anos a contar do fato ou, no caso de infrações permanentes, da cessação do fato. Tá? Então, não é aquele papo do conhecimento. Aqui resolve um monte de coisa. Então, aumenta o prazo, é 8 anos a contar do fato, ou, se for uma infração continuada, da cessação da permanência, vamos dizer assim. Olha só, eu até vou inverter a ordem lógica aqui. Ó. O inquérito civil instaurado para improbidade terá 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias, findos os quais deverá a ação ser proposta em 30 dias. O inquérito civil promovido pelo Ministério Público terá 180 dias prorrogáveis motivadamente por mais 180 dias, devendo a ação ser proposta no prazo de 30 dias após tal prazo. Tá? Mas o inquérito civil só suspende o curso da prescrição pelos primeiros 180 dias. Então, aberto o inquérito civil, fica suspenso o prazo da prescrição, suspenso, por 180 dias. Tá? Ah, mas e se ele tiver mais 180 dias? Bom, só os primeiros 180 dias passam a ter a função ou a eficácia de suspensão do prazo de prescrição. Tá? Mas, além disso, surgem vários casos de interrupção do prazo. Ó, o prazo de prescrição referido no caput interrompe-se pelo ajuizamento da ação de improbidade, pela publicação da sentença condenatória, pela publicação da decisão do acordo do tribunal, pela publicação da decisão do acordo do STJ, pela publicação da decisão do STF. Então, aqueles marcos interruptivos, nesse particular, fica meio parecido com o processo penal. Só que uma vez interrompida a prescrição, olha só o que diz, colegas, o parágrafo 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a contar do dia da interrupção, pela metade do prazo. Então, vamos lá. Normal da prescrição passa a ser como? 8 anos a contar do fato, 8 anos a contar do fato, ou, se for uma improbidade continuada, da cessação da improbidade. Tá? Bom, os primeiros 180 dias de um inquérito civil suspende a prescrição, mas aí acabou o inquérito civil, continua a contar o prazo da prescrição. Cada um daqueles marcos, propositura, sentença, acordo de tribunal, acórdão de STJ, acórdão de STF, interrompe a prescrição. Uma vez interrompida a prescrição, recomeça automaticamente a correr a prescrição, só que daí pela metade, por 4 anos. O que significa dizer, colegas, que passa a ser bem possível e até em alguma medida provável a ocorrência de prescrição intercorrente. Vamos lá, vamos pensar assim. Ó, proposta ação de improbidade, tá? Talvez seja o mais arriscado marco. Proposta ação de improbidade, interrompeu o prazo de prescrição, recomeça a contar por 4 anos. Se não tiver uma sentença em 4 anos, está prescrita a improbidade. Já imaginaram qual é o incentivo que o advogado vai ter para pedir a oitiva daquela testemunha imprescindível lá em Sydney, na Austrália? Né? Desembargador, é uma testemunha abonatória imprescindível para o meu cliente. Né? Eles foram colegas de colégio lá há 35 anos atrás. Já imaginou? Ó, proposta ação, se ela não tiver sentença em 4 anos, prescrita intercorrentemente a ação de improbidade. Eu não sei como é que está o tribunal aí, desembargador, mas assim, aí é um pouco menos provável, mas
exarada a sentença, se não for julgada a apelação em 4 anos, prescrita ação. Publicado o acordo do tribunal, se não tiver o acordo publicado do STJ em 4 anos, prescrita ação. Né? Eu até diria assim, para mim, eu não sei qual é a realidade de cada região do país, mas para mim, o pior risco é o primeiro marco interruptivo, do primeiro para o segundo, né? Que é da propositura da ação até a sentença. Porque 4 anos, desembargador, eu tenho aqui, eu até vou me envergonhar, mas eu trabalho em ação de improbidade que foi proposta em 98. Você imagina? 98 está proposta. Eu tenho uma que foi proposta em 2000, faz 21 anos, que está na fase ainda da manifestação prévia. Então, aprovada essa lei, essas ações serão todas elas, de alguma forma, claro que vai ter o debate sobre direito material, direito processual, mas todas elas prescritas. Bom, colegas, essas seriam as brevíssimas considerações que eu teria a fazer. Não tratei dos aspectos processuais. O que eu quis fazer aqui, desembargador Mário, doutora Juliana, demais colegas, até vou interromper aqui a compartilhamento, até para enxergá-los melhor. O que eu quis fazer aqui foi apresentar, vamos dizer assim, uma espécie de overview, uma espécie de apanhado geral do PL, para que daí os senhores, né, tendo a opinião de cada um, possa defendê-lo, contrapor-se a ele, enfim. Eu diria assim, para mim, tem algumas coisas boas. Exemplo, né? A necessidade de improbidade estar caracterizada pelo dolo. Tá? Eu nunca me convenci de uma improbidade culposa, uma desonestidade culposa. Então, para mim, isso é um aprimoramento sistêmico. Para mim, acabar também com aquela fluidez que se costuma encontrar na matéria de improbidade quando falo do artigo 11, da violação aos princípios. Ele é um pouco contido. Eu até vou dizer que eu não gostava da opção anterior, que era eliminá-lo, né? Então, eu acho que essas são as duas modificações positivas e que racionalizam o sistema. Já em relação a outras, eu não sei se eu posso dizer o mesmo, mas aí os senhores avaliem. Uma das coisas que... Vocês têm, Juliana, aí Procuradoria da Improbidade? Vocês têm aí Procuradoria na PGE da Improbidade? Específica de improbidade, não, mas a gente atua também na área. Se tiver aqui no Sul, pode dissolver, coloca os caras lá no patrimônio público, coloca lá os caras... Porque nós temos uma Procuradoria de Patrimônio. Assim, ó, o protagonismo das advocacias públicas em matéria de improbidade, se aprovado esse projeto, acabará. Só o MP será legitimado para a propositura dela. Assim, ó, vamos lá. Eu também não, embora eu seja advogado, e, portanto, inscrito à OAB, eu também não concordo com o que a OAB defende, que era uma legitimação ativa irrestrita, né? A legitimação ativa de qualquer cidadão, por exemplo. Aí vira gandaia, Mas tirar a pessoa jurídica interessada da prerrogativa de propô-la, eu não sei se eu concordo, acho que não. Mas eu conheço o caso tal em que houve perseguição política, porque trocou o governador, trocou o prefeito. Tá, eu também conheço. Mas, na grande maioria das vezes, um procurador do Estado não vai botar sua trajetória na berlinda para, vamos dizer assim, ficar de bem com o governador. Um procurador do município não vai botar sua trajetória para ficar de bem com o prefeito, o cara vai propor uma ação leviana. Assim, já aconteceu, porque já é da condição humana acontecer, mas não venha me dizer que é o normal, né? Não é o normal isso aí. Isso aí não é normal. Com isso, doutora Juliana, uma vez mais, endereço um agradecimento efusivo à Promate por participar desse evento. Também fico muito honrado em participar juntamente com o desembargador Mário Cono e com os demais participantes desse evento e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos que estiverem ao meu alcance. Obrigada, doutor. Doutor Mário. Pois é, e você achou que estava me arrumando um trabalho para fazer. Pelo contrário, você me presenteou com uma excelente palestra, né? Em poucos minutos,
O doutor Maffini, ele nos deu muitas luzes. E você vê que a capacidade de síntese dele é igual do Enéas, né? Do antigo Enéas. Ele fala rapidamente e nos fala tudo. Então, eu agradeço por esse momento. O doutor Maffini, ele dividiu a sua palestra em 4 tópicos principais sobre as disposições gerais da nova lei, a lei projeto, quais são os tipos de atos de improbidade administrativa, falou sobre as mudanças que estão ocorrendo, das modificações que tem nas penas e, por fim, na prescrição, e todos os tópicos detalhou bem. E o que eu acho mais importante, ele nos explicou e deixou para nós pensarmos nas suas vantagens e desvantagens de cada modificação. Mais como professor do que como advogado, confesso. Bem professor mesmo. E eu acho muito bom depois, sem ninguém saber, você me passa o contato dele, que eu estou fazendo justamente no mestrado uma matéria sobre improbidade administrativa e eu vou beber um pouco mais dessa cultura do doutor Maffini. Mas algumas coisas eu gostaria de pontuar aqui. E talvez falando um pouco da parte prática, e o que levou realmente nas primeiras considerações do professor Maffini, dá para você pensar analisando ou pensando nos recursos que a gente trabalha de improbidade administrativa. A ação de improbidade administrativa, ela tem, querendo ou não, de um lado, sem querer denegrir a imagem de nenhum órgão, mas o que se vê na prática são petições iniciais, exordiais, que é mais copia do colega, ou copia do que já fez, e faça e junte um monte de documentos. Então, é isso que a gente vê muito na prática. Aí, para quem atuou no direito penal, você lembra muito dos crimes contra a honra. Qual foi o tipo, e aí falando dos tipos penais cometidos com aqueles atos? Os atos até que dizem bem, mas aí nós definimos o tipo é igual aos crimes contra a honra. O que ele cometeu? A injúria, calúnia e difamação. Ou seja, ninguém diz realmente, faz a tipificação do que ocorreu. E com base nessa generalidade, ele pede a sanção máxima em tudo e o bloqueio de todos os bens, quando não pede o afastamento do cargo público, normalmente, às vezes, o chefe do executivo. Não é raro a gente ver alguns órgãos querendo atuar como se chefe do executivo fosse, o que torna muito fácil a atividade do advogado, porque é fácil você contradizer aquilo que praticamente às vezes é óbvio. Então, se entra com uma ação de improbidade administrativa porque o gestor não colocou o corrimão necessário para o deficiente físico em todos os órgãos públicos, da qual houve uma recomendação do Ministério Público. Já virou improbidade administrativa. Então, esse exagero que há realmente iria provocar, como bem disse o professor Maffini, prefiro chamá-lo de professor do que doutor, tá? Como bem disse, essa reação do legislativo. E não é incomum magistrados também procederem igual.
o Ministério Público, que julga de uma forma coletiva, condenando por princípios somente. Aí você vê o seguinte, quando falam a questão do dolo e tira a culpa, o qual o professor Marfim acabou de dar mais uma reforma, mais uma confirmada, uma ratificada, não reforma, mais uma ratificada. Muitas vezes, você trabalhando por princípios é a maior insegurança de qualquer jurista do mundo. Tudo pode ferir o princípio da moralidade, por exemplo. Depende da formação de cada um, a sua forma de pensar, a sua criação religiosa, familiar, educacional. Você pode ser um liberal ou radical em relação a tudo. Pode ser daqueles que vai depois falar errei e vai se escotear as costas. Não pode ficar isso a critério de um promotor de justiça e de um magistrado. O princípio ele tem que encontrar amparo em outras coisas. Tem que ter parâmetros. Isso que eu estou dizendo, eu digo na Câmara. Porque tudo fere princípios. Se você cuspir no chão, você fere princípios. Se você passa por alguém e não cumprimenta, você fere princípios. Agora, deverá ser sancionado por isso? E qual o tipo de sanção? Normalmente se pede o máximo. Então, acho que todos esses exageros acabam mesmo por trazer acertos e desacertos propositados do Poder Legislativo. Não estou defendendo de forma alguma os atos ímpios, não é isso não, mas é preciso haver parâmetros, é preciso haver medidas, é preciso haver limites, né? Quando você fala em garantia de dano, qual foi o dano? Não é o patrimônio da pessoa, é o dano efetivamente causado. Eu costumo dar o exemplo, se você compra um carro que valia 100 mil por 120, esse carro foi entregue, se nós levarmos para o pensamento civil do direito privado, o dano é 20. A matemática é simples. Fora isso, é enriquecimento ilícito do Estado. Mas o que se vê? Indenização do dano de 120. Então, precisa ter realmente limites, coibir esses abusos que tem, e a pessoa fica bem bloqueada desde o início do processo, às vezes fica com suspensão dos seus direitos políticos desde o início do processo. Então, era preciso pensar realmente em modificar, não sei se, pelo que eu estou vendo aqui, não foi da mais acertada forma de se modificar ali, estão perdendo uma grande oportunidade, mas era preciso que se fizesse. Mas, enfim, eu vim aqui como debatedor, são só ideias de que sempre no dia a dia a gente pensa e seria importante aproveitar esse momento aqui, mas depois eu quero o parecer do professor Marfim. E outra coisa que me preocupa, professor Marfim, nesses dias, na aula de mestrado, eu levei 3 exemplos de jurisprudência de improbidade administrativa de nosso Estado. A pessoa se apropriou de um balde de pedra brita. Um balde desse, uma lata de tinta de pedra brita. O Ministério Público moveu a ação. Julguei esse ano, foi um dos relatores esse ano. Ele era de 2003.
quanto custou esse processo para que ele fosse condenado, e ainda cabe recurso, em R$700 ou R$500, acho que era R$500. Quanto custou isso para o Estado? Para o Poder Judiciário? Procuradoria, Defensoria, Ministério Público? Aí, para que depois ser executado e pagar R$500. Um outro caso, que também é muito comum, me parece que o réu já havia falecido. Então, você não tem nem o caráter pedagógico da pena, você não tem nada. E bens, a maioria do que você encontra, e se você pegar os processos de probidade administrativa, quando você vai atrás de bens, você não encontra nem a mulher do cidadão que ele chama de bem. Tudo já se foi. O professor Maffini está na profissão há muito tempo, é professor, então provavelmente ele conhece muitos réus de improbidade administrativa que estão no cárcere. Eu não conheço nenhum, mas às vezes o professor Maffini conhece. Então é hora de ser repensado também. E aí me preocupa a questão que o professor falou a respeito da legitimidade. E se trabalhar, talvez, métodos de solução de conflitos, limitando aos valores e o que pode ser disponibilizado quando se trata de bem público, mas conseguir uma efetiva reparação do Estado, porque não interessa para o Estado esse prolongamento, esse custo todo que tem para depois não receber ou receber muito e pouco. Talvez um parcelamento, um trabalho de negociação possa, e com garantias, possa receber mais, desde que haja uma certa uma pactuação que atinja todos os lados. Para isso, o Ministério Público tem que atuar também. E tudo isso faz parte de uma mudança de conceitos. Mas acredito que seja algo que deverá ser futuramente pensado. Então, sobre esse prisma, eu gostaria de indagar ao professor Mancini o que ele acha dessa aplicação de métodos de solução de conflitos na administração pública, com a participação de todos os integrantes, é lógico. Não dá para ficar só na mão do Ministério Público, uma vez que ele não é o credor, muitas vezes, embora queira ser, e destinar a verba, quando ela é feita para ressarcimento do erário público. Mas, talvez com a participação, o que acha dessa ideia? Talvez os princípios, e principalmente a eficiência, seja melhor aplicado. E tem mais uma pergunta que eu gostaria de deixar, os efeitos retroativos se a lei entrar em vigor. Quais são as consequências? Se é possível e quais são as consequências? Chega, senão eu vou fazer palestra paralela e não é isso que eu fui chamar. Bom, desembargador, suas palavras aos meus ouvidos soam como música, né? Porque eu também sou um entusiasta dos mecanismos, vamos chamar assim, não adversariais de soluções de conflitos estruturais, né? E vou lhe dizer, eu tenho defendido que, pelo menos desde 25 de abril de 18, nós temos no direito brasileiro o que eu chamo de cláusula geral de negociações com a administração pública, que é o artigo 26 da LINDB.
Se outrora um procurador do Estado recebia uma proposta de acordo, ele dizia, eu não posso, porque a lei não me permite, agora a lei permite. Agora ele talvez não possa, porque talvez a proposta não seja conveniente, né? Mas que ele pode, ele pode. Nós temos hoje uma cláusula geral de negociação no poder público. E o senhor sabe, desembargador, que eu tenho uma das poucas vantagens, vamos dizer assim, de ser o único professor de direito administrativo no programa de pós-graduação de direito aqui da URGS. Eu digo, porque eu gostaria que houvesse mais professores de direito administrativo, é que eu posso escolher as minhas disciplinas. E todo semestre eu invento um subtítulo para a minha disciplina chamado Novos Paradigmas do Direito Administrativo, e, curiosamente, o último semestre foi a consensualidade, em que nós tratamos do avesso, do vesso e do avesso, os acordos na administração pública, inclusive nos processos sancionatórios. E eu vou lhe dizer assim, desembargador, seja na minha advocacia, seja na minha docência, os métodos adversariais faliram. Né? Então, os métodos não adversariais, tem uma amiga minha que foi minha aluna nesse semestre que diz, brigar é coisa de homem. O homem já não domina mais o mundo. Agora o negócio é o acordo, coisa de mulher, no sentido de não ser adversarial. E ela tem um texto norte-americano que ela diz, acordo é do perfil feminino de comportamento das pessoas. É a ideia da mãe, né? Não do pai, a ideia da mãe, a ideia de conciliar, de confortar, de compor. Então, assim, nós já tivemos na lei, no pacote anticrime, a previsão da possibilidade de acordo em matéria de improbidade. E entre as novidades em termos processuais, há um regramento um pouco mais detalhado sobre isso, embora restrito ao Ministério Público, e nisso eu e o senhor concordamos que não é adequado. Né? Bom, a outra questão que o senhor suscita, eu vou dizer assim, na minha humilde concepção, eu lembro do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, quando ele dizia o direito é técnica, e como toda técnica, ele vai depender o seu absoluto sucesso, o seu retundo fracasso vai depender do modo que nós manejarmos essa técnica. Eu tenho um certo, vamos dizer assim, conforto ao ler um texto que minimiza os riscos daquilo que alguns jocosamente já chamaram de principiachismo, né? Porque realmente tudo pode ser princípio, tudo pode ser de algum modo, tudo pode redundar em algum tipo de sanção, e as sanções aqui são bastante severas. O senhor talvez não conheça alguém em cárcere, mas eu conheço alguém que se suicidou por uma ação de improbidade, que foi o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que se suicidou por conta de uma inicial de 500 páginas, ao final das quais a ação foi julgada improcedente. Então, assim, quantas pessoas têm as suas vidas espancadas por conta do conforto de propor uma ação, sem muita investigação, sem muito cuidado. Então, assim, o que eu acho, desembargador, é que, se for aprovado como está, né, esse projeto, algumas coisas piorarão, né, mas outras tantas racionalizarão o sistema. Porque o sistema, ele não é melhor, vamos dizer assim, se ele pune mais. Ele é melhor se ele pune na proporção da gravidade dos comportamentos que foram realizados. O sistema não é bom se tudo vira improbidade, se tudo vira grave, se tudo vira muito... Não é bom. Ele passa a não ser bom, até porque, eu vou lhe dizer, Cesare Beccaria ensina, né? O que educa um povo não é a severidade da sanção, é a certeza da punição. E se tudo vira punível, nada será punido adequadamente e a pessoa acaba sendo responsabilizada por amostragem, o que não é adequado realmente. Então, assim, eu como sou um cara, desembargador Mário, eu sou um cara otimista, eu todo ano acho que o Inter vai ganhar o Brasileiro, eu todo ano acho que o Inter vai ganhar a Libertadores, como eu sou um cara otimista, eu acho que esse novo texto, se bem interpretado, pode racionalizar o sistema. Só que o atual texto também, se bem interpretado, poderia racionalizar o sistema e talvez ele não tenha sido adequadamente, vamos dizer assim, interpretado.
Mas, de qualquer modo, acho que estamos... Assim, se este projeto, desembargador, quando veio o artigo 28 da LINDB dizendo que o administrador público só pode responder por dolo ou erro grosseiro, muita gente criticou isso. Mas daí os tribunais de contas começaram a debater o conceito da responsabilidade subjetiva, que antes era meio pressuposta. Então, ainda que eles não tenham servido para nós entender adequadamente o que é o diabo do erro grosseiro, pelo menos serviu para o Tribunal de Contas discutir que não tem responsabilidade objetiva. Então, eu diria assim, se esse projeto não for aprovado, ao menos ele terá tido a virtude de mostrar os problemas do sistema, para que nós consigamos, com isso, aprimorá-lo, que é o que todo mundo quer. Eu vou lhe dizer assim, mas é coisa de advogado. Bom, eu vou lhe dizer, os comentários que eu fiz talvez sejam contra alguns dos meus clientes, a favor de outros tantos, mas o que eu quero não é defender mais ou melhor os meus clientes, o que eu quero é que o sistema fique melhor, o sistema fique mais racional. Não sei se esse projeto... Porque, assim, porque se dependesse de boa interpretação, talvez não precisasse mudar, né? Então, essa é uma dúvida que eu tenho. E assim, eu fico feliz em perceber que alguém do Poder Judiciário, como é o seu caso, tem esse juízo crítico, né, do custo efetivo de um processo. Eu não estou dizendo que dá para medir em dinheiro moralidade, né? Porque a subtração de um saco de brita é um saco de brita menos para a sociedade, né? Mas a reprovabilidade desse comportamento é um troço que talvez exigisse uma outra resposta pelo Estado, né? Que não uma ação que tem o custo, que tem... Né? Em papel, eu tenho certeza que essa ação gastou mais do Estado do que as britas subtraídas. Acho que é isso, doutor Mário, doutora Juliana. Só a última, a questão dos efeitos retroativos. Desculpa, perfeito. Não, desembargador, assim, eu estou muito curioso com o porvir. Tá? Eu vou dividir a questão da seguinte forma. Aquelas regras que, eu diria assim, aquelas regras que são regras processuais são aplicáveis de imediato, até porque aí isso é princípio geral do direito. A resposta que eu daria para a sua pergunta, não sei se é a resposta certa, né, na minha opinião, a que eu encontro no artigo 1º, parágrafo 4º. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado por essa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. O que atualmente vem se dizendo sobre o direito administrativo sancionador é nada mais, nada menos do que a aplicação em favor dos acusados no processo de cunho não penal dos direitos e garantias penais. De sorte que, o artigo 1º, parágrafo 4º, talvez escondidamente tenha respondido essa pergunta da seguinte forma. Na dúvida, as situações que se tornarem mais favoráveis em favor do acusado haverão de ser aplicadas. Não sei se eu estou certo na resposta, mas a resposta que me vem à mente, assim, a sua pergunta, que é importantíssima, é essa. As regras processuais, aplicação de imediato, porque se tratam de regras processuais, as regras de direito material, como manda aplicar os princípios constitucionais do direito sancionador, que se aplique às normas mais benéficas ao acusado. O tempo dirá. Eu tenho certeza que essa não é a resposta da segunda turma do STJ, especialmente do ministro Herman Benjamin, não é a resposta dele, né? Mas acho que é a resposta que a lei pretendeu dar. O tempo dirá. O tempo dirá. E a infinitude de ações rescisórias também. Mais trabalho para o senhor. É verdade. Acho que com isso encerramos. Mafini, muito obrigada. Eu até ia lhe perguntar, pedir sua confissão ideológica sobre essa ideia de retirar a legitimidade ativa da Procuradoria, mas você já nos confessou aí, né? Sou contra. Não, eu vou dizer assim, porque eu gosto, desculpa, Juliana, eu até não quero tomar mais o tempo de vocês, mas assim, eu sou muito simpático ao que faz a lei atual no controle dos legitimados.
Quando quem propõe a ação é MP, o que faz a pessoa jurídica interessada? Quando quem propõe a ação é a pessoa jurídica interessada, o que faz o MP? Eu acho que essa pluralidade de funções facilita a contabilidade sobre o processo. Eu acho que é bom isso. Deixar só o MP como dominus litis, eu acho que não é muito legal. Obrigada, viu, Mafini? Agradeço mais Eu uma penso vez. desculpe interromper, eu penso que o interessado é o lesado. O lesado não é o Ministério Público. O Ministério Público ele atuaria como fiscal da lei, como sempre atua, e subsidiariamente na omissão do Estado. Mas isso é o que eu penso, não é o que pensam os legisladores. É isso, gente. Sem mais delongas, aí eu vou liberar vocês. Obrigada, Mafini, pela explanação. Obrigada, desembargador, pela participação e porque nos abrilhantou aí também com seu conhecimento, viu?